começa o primeiro bate-papo com os membros da pastoral da Paróquia Sagrada Família, para a gente começar a conhecer quem são os membros dessa pastoral, qual é a pastoral, como essa pastoral tem suas atividades, para que as pessoas da nossa cidade possam conhecer essa pastoral, se familiarizar e, claro, fazer parte daquela que escolher, que se identificar melhor. Nós temos aqui o Paulo, que é o coordenador da pastoral do batismo, já há poucas primaveras, é Paulo? 19 anos. 19 anos, e a sua esposa Fernanda, que também está confiando nessa jornada. Antes de mais nada, gostaria que vocês falassem um pouco da pastoral, identificassem de uma forma simples o que é essa pastoral do batismo e qual a importância que ela tem na vida da comunidade. Bom, a pastoral do batismo é aquele acolhida, né? É o primeiro contato que muitas das famílias têm, né, com a igreja. Então, naquele momento a gente tem que fazer com que eles conheçam em poucas horas a Cristo. Demonstrar esse Cristo que nós professamos. Nós professamos para que eles possam enxergar esse Cristo. E passar essa mensagem desse Jesus. Então essas famílias nesse primeiro momento estão sendo acolhidas pela pastoral. Então esse acolhimento tem que ser bem feito, tem que ser um trabalho bem... E a pastoral procura fazer isso, esse chamado, um querigma, trazer para que as pessoas conheçam, se aproximem de Deus, e se sintam mais próximas desse Deus. A pastoral hoje é formada por quantos membros e como que ela se organiza no dia a dia? Como que são suas reuniões, suas atividades normais? Que agora a gente está com mais alguma quando o presidente está tudo isso, né? Sim, pelo menos. Vão ser 13 casados. 13 pessoas. Hoje a gente pode contar com 13 participantes. 5 casais, uma que está engrenando, são 6 casais. A Leda contando, vai dar 13 pessoas. Lembrando que a pastoral ela tem a sua atividade, se não me engano, no terceiro domingo ou no primeiro domingo? Como que é? Essa seria a preparação no terceiro e no primeiro domingo. Terceiro sábado. Terceiro sábado é a preparação e todo primeiro domingo é o batismo. Então aqui na paróquia a gente procura sempre exigir mais dos padrinhos, que eles sejam batizados e crismados quando solteiros. Quando casados, trazer certidão do matrimônio, o batismo que certamente tem, pessoas comprometidas, pessoas que professam sua fé de fato, não só no papel, mas que realmente frequentem, que realmente trabalhem, para que eles possam substituir, entre aspas, os pais na fé. Porque muitas vezes a gente encontra pais, realmente, famílias que estão meio desestruturadas. Mas, Paulo, é bom lembrar também que a sua trajetória na comunidade Sagrada Família não está vinculada apenas à pastoral do batismo. Você também é marianista, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória como marianista, quando começou. Faz um feedback para nós aí. Bom, quando começou até minha memória, mas eu lembro assim, foi em 81, começamos no 1º de maio de 81. Foi a primeira turma aqui da Sagrada? A primeira turma da Sagrada Família. Sagrada Família que foi fundada em 1979. 30 e tantas crianças, que foi o casal Vera e Farias, que iniciaram, tiveram a coragem de iniciar aqui o grupo. E a gente acabou de sair da catequese, e já passamos para os marianinhos. Então foi uma fase muito gostosa, porque haviam a amizade, tanto com os próprios participantes, mas as famílias, tinha toda essa... Então, e conhecer essa mãe maravilhosa que é Maria, que a gente sabe que ela está sempre intercedendo, está sempre nos levando até esse Cristo, nos apresentando sempre a Cristo. Então, essa vida mariana que nós vem percorrendo, só me fez crescer, só me fez amadurecer na fé.
seguindo essa humildade, nessa senhora magnífica, né, que nos apresenta esse Cristo. Em qual momento da sua vida como marianista você iniciou a sua trajetória no batismo, na pastoral do batismo? Como foi essa? Aí foi outra história. Depois de já ter sido consagrado, né, feita a minha consagração em 86. Aí, como nós já tínhamos saído dos marianinhos, nós já éramos jovens marianos, aí o seu Décio nos fez um convite para mim, para o Marcos, Marcão, a Cristina, e a esposa dele, Deus, e o amigo. Então o seu Décio falou assim: olha, eu não quero só o pessoal maduro, né, para não dizer os mais jovens, eu quero também jovens trabalhando na pastoral do batismo. Ele fez um convite para nós. Aliás, abrindo parênteses, essa turma que você falou aí, amigo, Marcão, Cristina e companhia limitada, foi a plantinha que deu origem a um grupo que por muito tempo nós tivemos na Sagrada, que foi a Josafa, que foi um grupo que foi, eu acho que da tua época também, né, Paulo, teve esse período marcante, que eu acredito que foi a primeira juventude da Sagrada Família, a primeira geração de Paulo, foi a primeira juventude. E no o batismo nasceu com vocês dois, nasceu a oportunidade de vocês se encontrarem, né? Como foi essa? A gente se encontrou, na verdade, na congregação mariana, né? Na congregação mariana? Na congregação mariana, quando eu já tinha a gente tinha uma amizade, né, dentro da congregação, e foi daí que a gente foi amadurecendo a ideia. Troca de olhares, E eu comecei a participar da pastoral do batismo justamente porque o Paulo já participava, e aí foi me interessando também. A gente vem, faz o teste de drive, aí você conhece, e aí você começa a conhecer, você aprende a amar, e aí você passa a servir. É exatamente isso. Agora me conta uma coisa, qual que é a importância desse nascimento do amor conjugal dentro do ambiente da igreja? Como que diferença tem isso? Eu até para servir de exemplo para os nossos jovens, que evidentemente nós tivemos muitos outros casos semelhantes na igreja, mas qual que é a importância de nascer um amor conjugal no seio da igreja, no seio do trabalho da comunidade? Como vocês observam o nascimento do amor entre vocês dentro da convivência? Olha, que a gente percebe que quando o casal, vamos supor, um participa e o outro não, é muito mais difícil a participação na igreja. Porque reclamando porque está muito na igreja, reclamando porque ou está afastado, ou não sei o quê. Então, se tem a sorte de a gente estar se conhecendo o grupo da congregação mariana, a gente participar junto, né? A gente está junto nas atividades, então é gratificante. Porque você, né, tem. É assim, isso não nos faz melhor que ninguém. A gente tem estado dentro da igreja. Muita gente fala, olha, aquele casal é perfeito, perfeito. Não, a gente também tem as mesmas dificuldades que todo casal passa. Discute. Você já está aqui, Paulo. O correria é 20 anos. A escolha é boa, a escolha é boa. Eu preciso concordar com você, mas desculpa. Então, assim, a gente também passa pelas mesmas dificuldades que todo casal passa. Só que a gente, né, tem esse sinal maior que a gente às vezes tem que, peraí, né? A gente vem com uma base que, então, a gente se apoia em Deus, né, e a Virgem Maria para... Agora, veja que interessante, vocês começaram lá na comunidade mariana, depois se manifestou entre vocês o desejo de participar também do batismo, foram até pouco tempo ministros da Eucaristia, de modo que acumularam essas pastorais e essas funções dentro da vida da paróquia. Isso não é um sintoma também de que falta gente? Porque se começa a acumular muita função, porque se tivesse bastante gente, evidentemente vocês poderiam se dedicar para uma pastoral afim e até ter tempo oportuno para ficar mais nessa pastoral. Como vocês veem até essa realidade de vocês em relação a... Embora a gente queira participar sempre de mais de uma pastoral, a gente acaba gostando, né? Poxa, vou participar dessa, daquela, outra, mas como
você observa essa necessidade que nós temos, inclusive ainda hoje na Sagrada Família, de casais terem que se deslocar para várias pastorais ou movimentos ao mesmo tempo? A gente vê, não com... como um fardo, né? fardo. A gente participa com o maior amor do mundo. Mas, assim, é muito difícil se encontrar pessoas, assim, realmente comprometidas. Olha, eu quero participar, eu quero assumir. Assim, que querem ter esse desejo de conhecer, né? E de amar também. Eu falo, eu participo da pastoral da Batismo, eu falo, gente, eu queria que tantas outras pessoas tivessem essa oportunidade, assim, que tivessem esse desejo de conhecer, de ver como é bom, né? E passar a amar do jeito que a gente ama, porque a gente pega um amor tão grande. E assim, a gente tem esse desejo de que outras pessoas também, né, façam parte A gente desse... fica com aquele sentimento de que você está cumprindo uma missão. Vão e batizem a todos. Quando você vê aquelas crianças sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a forma de Jesus, você fica muito feliz. Você, às vezes, você olha para um ou outro da pastoral, você vê que a pessoa está emocionada. É a consumação do projeto de vocês. Né? Porque você vê o derrame e a criança o choro, quer dizer, o padre ainda brinca, esse pegou o batismo. A gente se sente mais quando você participa, porque a gente participa da Federação Mariana também, que representa a Diocese, os Marianos, já está há um bom tempo. Então, as pessoas não procuram compromisso, porque às vezes você tem, se você assume um compromisso, você tem que tirar algo que você fazia naquele determinado momento e colocar esse compromisso. E muitas vezes as pessoas não querem isso. Eu não vou perder meu tempo ali, porque eu tenho meu futebol no sábado à tarde, eu tenho meu futebol no sábado de manhã, eu tenho um churrasco. Então, às vezes a gente abre mão. Eu tenho o meu, mas não tenho o nosso. Mas é possível conciliar. É possível você conciliar. E é gratificante você estar trabalhando em algo que você fala assim, aqui eu estou colocando meu coração. É aqui que eu estou colocando o meu coração. Porque onde está o seu coração, está o teu desejo. Então, que a gente possa, que todos pudessem ter esse sentimento de comunidade. Você saber que trabalhar com a comunidade não é você estar ali, mas é você estar ajudando para a limpeza, você está ajudando na colíria, você está ajudando no coral, é você estar ajudando aqui e ali, não é só para você estar, mas é aquele pessoal que você tem que ver que está ali, não está aparecendo, mas é o pessoal que está ajudando aqueles que estão mais à frente. Então a comunidade é isso, é esse compromisso de você estar ajudando aos outros a contribuir a sua parcela. Então quando você vê que as pessoas estão correndo dessa contribuição, não é muito triste para a gente. Porque às vezes fala assim, tem muita gente que participa de vários pastorais também. Sim. Eu já participei de catequese por um bom tempo, fomos ministros, participamos da liturgia, mas isso não é um fardo para a gente. É gratificante você estar contribuindo para a comunidade. Que bom seria se tivesse mais gente para que a gente pudesse passar. Eu vou só participar da pastoral do batismo aqui e vou dedicar todo a pastoral do batismo. Que bom seria que tivesse mais gente, que você pudesse contar com mais gente. Bom seria, mas a nossa realidade nós sabemos que não é. O compromisso hoje as pessoas estão correndo. Então se aproveita que nós estamos com esse vídeo aqui, que vai ser assistido por muita gente do nosso pastoral e também de outras paróquias. Faço um convite para esse jovem, para esse casal, para essa mulher, esse homem que queira participar e sinta no coração a afinidade com a pastoral do batismo, ou mesmo com o trabalho mariano, né? Que possa despertar, né, essa iniciativa de poder fazer parte, completar, complementar o trabalho da pastoral. Fique à vontade, Paulo, o convite é seu. Então, se você aí que está nos ouvindo, tem no coração esse sentimento, esse chamado de Deus a participar conosco na pastoral do batismo, a gente desde já te diz, seja bem-vindo, né? Porque nós somos chamados a várias coisas. E esse chamado que
por minha boca vocês estão vindo ali participar conosco. Às vezes nem sou eu que estou falando. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu não sou preparado. Nem eu e nem sou. Quem prepara a gente é Deus. Quem nos coloca no caminho é Deus. É Ele que nos leva e nos conduz. O barquinho é a gente e o mar é Deus. Vamos entrar nesse mar. Vem você também participar da nossa passagem. Valeu, Paulo. Sensacional. Eu sou convidado para fazer minhas propagandas.